Prepara a sua pipoca, senta no teu sofá e vem comigo para uma lista de 5 filmes com melhor imersão Dolby Atmos na plataforma Max. Para dar um start aqui na lista, a gente vai falar sobre Furiosa, saga Mad Max. Para quem viu o remake da saga, da franquia Mad Max lá dos anos 80, acompanhando ali a franquia nova com Tom Hardy e Charlize Theron, temos agora a história de origem de uma das personagens que roubou a cena no filme Mad Max, que é a Estrada da Fúria, o filme Furiosa. A Furiosa conta a história de origem dessa personagem e conta também muito de como é aquele mundo onde a gente acompanha ali as questões pós-apocalípticas, disputa por território, disputa por recursos, e a gente também entende da onde veio a ambição e a raiva que aquela personagem tem referente ao vilão do filme anterior. Apesar de a gente ser introduzido novamente nesse novo cenário, nesse mundo que a gente já conhecia a partir dos filmes antigos, a gente entende outras tramas e outros tipos de ambientações que vão ser exploradas, e isso traz uma nova imersão, principalmente por conta das questões sonoras, né? Então, o que a gente já estava acostumado e esperando ver aqui, vai ter também explosões, carros totalmente pós-apocalípticos, batalhas muito exóticas, mas a trilha sonora e a parte sonora em termos de sonoplastia mesmo, né? A parte mecânica, o som do motor dos veículos, tudo isso é muito bem desenvolvido, e a partir da tecnologia do Atmos, você se sente dentro daqueles carros durante uma perseguição em alta velocidade no meio do deserto. Para os fãs de filmes de guerra, principalmente os fãs de filme de Segunda Guerra, a gente foi apresentado ao filme Dunkirk, que é dirigido pelo diretor Christopher Nolan, né, que já fez vários filmes que a gente já botou em algumas listas aqui, né? A saga do Batman, né, a trilogia dele, é uma das trilogias de filmes de super-herói mais marcantes aí por trazer realismo para dentro de um universo fantasioso, né? Então, em Dunkirk, ele traz uma ótica diferente referente à Segunda Guerra, acompanhando personagens muito mais intimistas, mas durante esse conflito de Dunkirk, a gente é agraciado, se pode se dizer assim, por efeitos sonoros muito imersivos que fazem você sentir na pele o medo que aquelas pessoas passavam durante conflitos como bombardeios, tiros aéreos e conflitos navais também. Então, todo o surround trabalhando com Atmos ali te traz uma sensação de desnorteamento. Então, é bem bacana também. Falando ainda do diretor Christopher Nolan, ele também nos trouxe um filme maravilhoso de ficção científica, que é o filme Interestelar. A gente já rasgou cedo aqui, muito falando desse filme, né? Falando sobre a trilha sonora, sobre os efeitos visuais, sobre a fidelidade dele dentro do campo científico, né? Então é um filme que, inclusive, apresentado como o mais perto possível de uma representação de um buraco negro, né? A gente é trazido para uma experiência mais claustrofóbica quando a gente acompanha os personagens confinados em naves muito pequenas, né? Cápsulas muito confinadas, e você vê aquela vastidão do universo fora da nave, eles estão sozinhos lá, distantes de casa. Então, a questão sonora, ela é muito imersiva, principalmente por conta do Atmos, quando tem um momento específico do filme que eu quero descrever aqui, né? Que é quando o protagonista, que é o capitão da nave, precisa conectar a nave deles a uma base que está girando por conta de uma explosão. Então ela não para, porque no espaço tu não tem como parar esse atrito, ela vai continuar girando infinitamente. Então ele precisa chegar com a nave dele e entrar no movimento de rotação para acompanhar aquele giro e fazer o encaixe, para eles poderem aí sim frear aquela base e dali em diante seguir com a missão. Então é um momento que é batido com a trilha sonora, que é enervante, né? E também com um som metálico da estrutura da nave sendo chacoalhada, e dá a impressão que ela vai partir a qualquer momento, né? E não tem como não se sentir dentro daquela situação, é muito imersivo. Aqui, ó. Aqui, ó. Pá! No catálogo da Max você encontra muitos filmes do gênero ficção científica, fantasia, né? E Duna é um desses filmes que mistura bastante esses dois elementos, né? Ficção científica, fantasia, um pouco sobre politicagem, um pouco sobre religião. Então você acompanha a história do Paul Atreides, que é um personagem que ele precisa migrar de um planeta colônia para um outro planeta, que é conhecido como Arrakis, também conhecido como Duna, e nesse planeta ele está desértico justamente pela falta de cuidado com a extração de uma especiaria que foi acabando com os recursos daquele planeta, deixando ele desértico, né? Então, naquele local existe
a parte industrializada que coleta esses recursos, tem o povo que ainda resiste e tenta lutar contra essa extração abusiva do planeta, que está matando o planeta, e você também tem os conflitos sociais desse povo, e você acompanha Paul Atreides tentando lidar com esses conflitos, e ao mesmo tempo ele precisa entender mais daquele povo que vive no deserto. Então, quando você descobre os habitantes daquele planeta mais antigos do que a própria civilização humana, né? Que são os vermes da areia, então você vai ser contemplado por cenas absurdas de ação daqueles vermes gigantescos saindo do deserto e engolindo os maquinários, tentando alcançar as pessoas que ali moram, né? E você vai ver também pessoas montando nesses vermes, né? Como se fosse uma espécie de cavalgada no deserto, e você percebe o conflito do protagonista, né? Que ele tá tentando entender um pouco daquela cultura, e quem parecia vilão agora você passa a entender que não era bem vilão assim. Então é muito interessante, e a questão da sonoplastia é inacreditável. Fora a trilha sonora, que é do Hans Zimmer, que é absurda, a música em si é absurda mesmo, ela te traz para dentro do filme e ela meio que conta uma história à parte, né, sozinha, mas a sonoplastia, explosões, o som, você quase sente a areia no ar por conta do som. É muito legal mesmo. Se você tem um baita de um home theater ali, bota esse filme na Max que você vai sentir a imersão que eu tô falando. O último filme da lista é aquele filme bem pipocão mesmo, que é pra você sentar, comer e se divertir ali com a família, com os amigos. É filme de monstro gigante caindo na porrada no meio da cidade, destruição completa. Então esse filme, ele tem ação do começo ao fim, cenas muito legais, muito bonitas visualmente falando, né? E você vai ter a luta entre o Godzilla versus Kong. Então são duas criaturas gigantescas, batalhas titânicas, e você vai entender que cada um dos animais visualmente digitais ali na tela tem um peso diferente no som, né? Então, os efeitos sonoros do rugido das criaturas, o som quando o Godzilla começa a engatilhar aquele canhão de energia, né? Que ele solta um raio pela boca ali, tipo umas chamas azuis, né? Quando começa a engatilhar isso, você já sente que o perigo tá vindo, né? E isso é muito perceptível pelas caixas surround, vem aqui, sobe no Atmos e pá, explode com tudo, né? E você também vai se deparar com os rugidos que o Kong solta, o som do soco que é pesado, o som da destruição dos barcos. Tudo isso é feito de forma que aquele efeito tridimensional te traga pra dentro de uma batalha que você provavelmente não gostaria de estar presente, né? Então é isso, galera. Queria saber se vocês têm dicas também da Max para compartilhar aqui conosco. A gente quer trazer mais dicas de filmes com experiências Atmos de outros streamings, como Netflix, Prime Video e outros, né? Se você tem aqui alguma consideração ou uma opinião referente a esses filmes, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like se gostou do vídeo e compartilha com os amigos que são fãs de cinema.